Olha só, por mais de 1.700 anos, uma das lições mais famosas de Jesus foi, na verdade, terrivelmente mal compreendida. Um erro de interpretação que fez gerações inteiras acreditarem que a salvação, para alguns, é simplesmente impossível. Mas hoje, nós vamos desvendar uma verdade bíblica e histórica que muda absolutamente tudo. Então, prepare-se, porque o que vamos ver aqui é algo sobre a palavra de Deus que talvez ninguém nunca tenha explicado dessa forma. Essa frase, registrada em Mateus, Marcos e Lucas, ela ecoa por séculos. É uma imagem que, à primeira vista, parece que sela o destino de muita gente com o carimbo de impossível. Mas a verdade por trás disso é muito, mas muito mais profunda e cheia de esperança do que se imagina. Nós do canal Assim Aprenda ensinamos a Bíblia como nenhum outro canal. Quem quer aprender a verdade das Escrituras, então, está no lugar certo. Vamos pensar juntos. E se essa imagem mental que todo mundo cria, a de um animal gigante e uma agulhinha de costura, estiver completamente errada? E se a chave para decifrar esse enigma todo não estiver na impossibilidade da cena, mas na reação de pavor absoluto dos discípulos? A reação deles é a pista que vai nos levar à revelação. Se o coração está pronto para mergulhar nesse estudo profundo, digite amém aqui nos comentários e vamos juntos nessa descoberta. Então vamos lá. Vamos mergulhar nesse enigma. Durante séculos, a interpretação mais comum e, convenhamos, a mais preguiçosa foi a literal. E essa leitura, ela pinta um quadro que é absurdo, quase cômico, mas que esconde uma verdade teológica aterrorizante se for levado ao pé da letra. A ideia de um Deus que cria uma barreira impossível de cruzar para a salvação. Olha, a matemática aqui é clara, não tem como fugir. Um camelo, que era o maior animal que um judeu daquela época via no dia a dia, com seus 2 metros de altura tentando passar pelo furo de um mísero milímetro de uma agulha. A impossibilidade é total, beira o ridículo. E essa interpretação acaba transformando a salvação para os ricos numa piada de mau gosto, Uma tarefa sem a menor esperança. Claro, a gente sabe que Jesus era um mestre em usar hipérboles, esses exageros para ensinar, Lá em Mateus 7, ele fala sobre tirar um cisco do olho do irmão tendo uma trave no próprio olho. Em Mateus 23, ele acusa os fariseus de coar um mosquito e engolir um camelo. Eram imagens fortíssimas, exageradas para realmente marcar a lição. Só que algo foi diferente dessa vez. E é exatamente essa pergunta que nos coloca no caminho certo. Pensa bem. Se fosse só mais uma daquelas hipérboles geniais dele, os discípulos teriam entendido a lição sobre o perigo do apego às riquezas. Mas a reação deles não foi de entendimento, foi de pavor. Pavor puro. E é nesse pavor que a gente encontra a pista crucial, que, olha, a maioria dos pregadores estudiosos simplesmente passa por cima. Agora, vamos analisar com calma a evidência que muda a história toda. A reação dos homens que andavam com Jesus. Eles não riram da ilustração, não sorriram com a metáfora, eles ficaram absolutamente apavorados. E a razão desse pavor é o que destrava o verdadeiro e poderoso significado das palavras do Mestre. Presta atenção nisso. Em vez de assarem graça na imagem impossível, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, versículo 26, diz que eles assombraram-se sobremaneira. Ficaram pasmos. Mas por quê? A resposta está na teologia da época. Para um judeu daquele tempo, a riqueza não era um problema, muito pelo contrário. Era vista como um sinal claro e inequívoco da bênção de Deus. Ou seja, ser rico era ser visivelmente abençoado por Deus. A pergunta deles, então, revela um medo que vai muito além do dinheiro. Quem então pode ser salvo? Pensa no peso dessa pergunta. Se os ricos, que eram vistos como os favoritos de Deus, os abençoados, não podiam entrar no reino, que esperança restava para eles, simples pescadores da Galileia? O terror deles não era sobre a física, era sobre a teologia deles sendo completamente aniquilada. Esse pavor, preste atenção, é a chave que abre a porta da verdade. E é aqui que a gente chega, finalmente, na grande revelação. O pavor dos discípulos passa a fazer todo sentido quando a gente descobre um detalhe histórico, arquitetônico e cultural que ficou esquecido por séculos de traduções feitas longe da realidade de Jerusalém. Um detalhe que para eles não precisava de explicação, porque eles viam com os próprios olhos todos os dias. Então, vamos entender isso de uma vez por todas. Jesus não estava falando de uma agulha de costura. Ele estava falando de uma porta. Isso mesmo, uma porta física, real, nas muralhas de Jerusalém. Os discípulos sabiam exatamente do que ele falava, porque eles passavam por ela o tempo todo. Não era uma hipérbole, era uma realidade do dia a dia deles. Funciona assim.
Nas antigas cidades muradas, como era Jerusalém, os portões principais, aqueles grandões por onde entravam as caravanas, eram fechados à noite, por segurança. Mas uma porta menor, só para pedestres, ficava aberta. E essa porta era tão estreita, mas tão estreita, que ela tinha um apelido: o fundo da agulha. Essa porta tinha mais ou menos 1,20 m de altura, sabe? Dava para uma pessoa passar, se curvando um pouco. Mas, e um camelo, especialmente um camelo carregado de mercadorias. Era absolutamente impossível ele passar em pé e com a sua carga. A imagem agora muda completamente de figura, não é mesmo? Começa a fazer sentido. Então, a pergunta que fica é, mas um camelo conseguia passar por essa porta de alguma forma? E a resposta é sim. Sim, conseguia. Mas o processo... o processo era incrivelmente difícil, era humilhante e revelava uma verdade espiritual tão profunda que os discípulos entenderam uma hora. E é isso que a gente vai ver agora. Olha só, para um camelo conseguir passar por aquela porta estreita, 3 coisas tinham que acontecer. Primeiro, descarregar. Toda a carga, todas as mercadorias, todo aquele peso que representava a riqueza do dono tinha que ser removido. Espiritualmente, isso significa se despir do orgulho, da autossuficiência. Segundo, ajoelhar. O camelo, um bicho orgulhoso e teimoso, tinha que ser forçado a se ajoelhar. Isso representa a rendição total, a humildade completa. E terceiro, ser empurrado. Mesmo ajoelhado e sem carga, ele não passava sozinho. Tinha que ser empurrado, puxado. E isso nos ensina a verdade central do Evangelho. A salvação não vem pela nossa força, vem pela ajuda e pela graça de Deus. E esse é o ponto crucial. Os discípulos entenderam que Jesus não estava falando da impossibilidade da salvação. Ele falava sobre o processo da salvação, um processo que exige humildade radical. E aí, esse conteúdo está sendo esclarecedor? Está agregando valor? Então, antes de a gente continuar, escreva um amém nos comentários, para nos sinalizar que está sendo útil. O seu amém tem o poder de estremecer o inferno. E aproveita e conta pra gente de qual cidade, estado ou país a palavra de Deus está chegando agora. E olha, para não restar nenhuma dúvida, é importante saber que essa interpretação não é uma teoria moderna, não é algo criado para suavizar a mensagem de Jesus, muito pelo contrário. Essa é a interpretação original, apoiada por séculos de evidências, tanto históricas quanto teológicas. Pensa só, os pais da igreja, como Cirilo de Alexandria, lá no século V, já mencionavam essa porta. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu na mesma época dos apóstolos, descreveu essas entradas secundárias. E a arqueologia moderna confirmou a existência de portões idênticos em várias cidades antigas. Fundo da agulha era um termo de arquitetura conhecido na época. O erro, o mal-entendido que dura até hoje, surgiu muito depois, na Idade Média, quando os tradutores europeus, que nunca tinham visto uma cidade murada do Oriente, simplesmente assumiram que Jesus falava de uma agulha de costura. Agora, a gente chega no momento mais importante de todo esse estudo. Vamos pegar esse ensino de milênios, resgatado da poeira da história, e trazer para a nossa vida hoje. Porque essa história, no final das contas, não é sobre um jovem rico que viveu há 2000 anos. É sobre cada um de nós. A carga daquele jovem rico era o dinheiro dele. Mas todos nós, sem exceção, carregamos cargas que nos impedem de nos ajoelhar de verdade diante de Deus. Para alguns, a carga é a reputação. Para outros, é a carreira, o intelecto. Pode ser até mesmo a nossa justiça própria, sabe? Aquela vozinha sutil que diz que a gente é bom o suficiente sozinho e não precisa tanto assim da graça de Deus. Então fica aqui um convite a uma reflexão sincera agora, diante de Deus. Qual é a mercadoria que está pesando nas costas? O que dá segurança e identidade fora de Cristo? O que precisa ser colocado no chão hoje para finalmente conseguir passar pela porta estreita que leva à vida? E essa pergunta vai ainda mais fundo. Qual é a carga do orgulho, da teimosia, da autossuficiência que impede a rendição completa? Qual é a área da vida em que ainda existe uma recusa em colocar os joelhos diante do Senhor? Porque a porta do reino de Deus exige os joelhos no chão. Não existe e nunca existiu outra maneira de entrar. E é aqui que a conclusão gloriosa de Jesus faz todo o sentido. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Percebe? Ele não está dizendo que a salvação é inalcançável. Ele está afirmando que com a nossa própria força é impossível a gente se descarregar e se ajoelhar. É impossível para o nosso ego, mas com a ajuda dele que nos atrai, nos convence, nos empurra e nos puxa com cordas de amor, o impossível se torna a nossa realidade. Se este estudo foi uma bênção na sua vida,
vida, comente aqui embaixo, Minha Porta da Agulha, e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Guarde esta verdade no coração. Deus não pede que a gente seja forte o suficiente para passar pela porta. Ele pede que a gente seja humilde o suficiente para se ajoelhar, confiar e permitir que Ele faça em nós o que jamais poderíamos fazer por conta própria. Ele vai guiar cada um através da sua própria porta da agulha. Assista o próximo estudo do nosso canal, o link já está aqui na tela.